E o senador Girau, como você bem batizou... Que de fazer um giro, faz um giral. O senador Girão afirmou que a decadência do STF começou com um malabarismo jurídico, segundo ele, de novo, atacando para o STF. a libertação de Lula, porque seria muito fácil para eles, né? Lula preso e aí Bolsonaro seria eleito presidente mais uma vez. O sonho deles era que Lula permanecesse preso. Eu sempre deixo para fazer os comentários. Vamos ver depois, essa fala, né? do Girau, depois, do senador? É melhor. Vamos ver essa Eu ia fala fazer antes, mas é melhor. do senador Girão. Com a censura que foi feita na época da campanha, quando não se podia relacionar, TSE proibiu, por exemplo, aborto com Lula, Daniel Ortega, Nicolás Maduro com Lula. Não se podia. TSE proibiu. O STF trouxe de volta o Lula, que tinha sido condenado em 3 instâncias, corrupção, lavagem de dinheiro, citado em centenas de delações, citado em delações premiadas centenas de vezes, o seu nome, Lula. Trouxe de volta. Enfim, senhor presidente, ao invés de repudiar veementemente esse ato infame, os jornalistas do programa da Globo News fizeram ainda ilações em tom de ironia sobre o qual teria sido o ministro, sobre quem seria o tal ministro. Começou a se especular, foi fulano de tal, não foi Beltrano. Eliane Cantanhede apenas negou que tivesse sido Gilmar Mendes, mas silenciou quando se cogitou o nome de Alexandre de Moraes. Mas independente de quem tenha sido, estamos diante de mais uma atitude desmoralizante. Nada mais degradante. Quando pensamos que já chegamos ao fundo do poço da inversão de valores, eis que surge mais uma indecência manifestada justamente por aqueles que deveriam dar o melhor exemplo de respeito à Constituição brasileira. E como se o nosso país estivesse espremendo o pus de uma ferida apodrecida há muito tempo, que fede, que a gente vê as estruturas balançando porque não tem sustentação moral. Acontece esse tipo de coisa, é só você ligar as pontas a tudo que está acontecendo ao mesmo momento, onde tem perseguição a quem pensa diferente, onde temos presos políticos, onde temos jornalistas com passaporte retido, com conta bancária congelada, com rede social bloqueada, jornalistas, parlamentares caçados à velocidade da luz, porque pensam diferente desse sistema apodrecido. O começo dessa profunda decadência do Supremo Tribunal Federal se deu em 2019, senhor presidente, quando, por 6 votos a 5, foi alterada a decisão oposta tomada em 2016, 3 anos antes, acabando com a prisão em segunda instância. Senador Laércio, meu amigo, meu irmão, foi um malabarismo. Claro que a gente não ia trazer todo o falatório aí do senador. Mas que as pessoas podem conferir Girão, depois, né? Você isso. pode pesquisar a sessão plenária e acompanhar o depoimento, a tribuna do senador Girau. Ele fala em desrespeito à Constituição, quando o bolsonarismo é um sinônimo de desrespeito à Constituição. E mais uma vez, a principal pauta do bolsonarismo no parlamento brasileiro é tão somente mirar sua artilharia contra o STF. Já que o papel de todo político que é ligado ao PL, que é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a função dele
como opositor, porque isso para mim isso não é oposição, isso na verdade é ataque livre, não é? Porque fazer oposição é você criticar se o recurso público está sendo bem usado, né? Exatamente. Para mim isso é ser oposição. Agora, você ficar atacando simplesmente, que é para isso que eles estão ganhando dinheiro, é para ficar atacando o atual governo dentro do mandato deles. Isso é para isso que está servindo. Ou seja, esse cara vai passar 8 anos como senador fazendo nada, absolutamente nada, e vocês estão aplaudindo. Enfim, primeiro ponto. O segundo, já ia encerrar. Eu pensava que você ia concluir, mas fica à vontade, Pedro. Vamos devagar. Sem os seus comentários, esse programa não existe. Vamos falar o seguinte: malabarismo jurídico. Isso. Como eu disse, já que o papel deles é esse de atacar, eu vou fazer aqui o meu papel. Qual é o meu papel? É pedir para você, telespectador, já que você tem tantas dúvidas, assim como eu tive, como de algumas coisas ainda tenho, mas sempre busco me informar, faça o seguinte: a internet está aí para isso. Reveja todo o caso da Lava Jato, reveja completo, todas as linhas de pensamento, tire a semana para fazer isso, faça uma retrospectiva de como foi o escândalo da Lava Jato. O que é que tinha que se saber, quem foram os depoentes, quais foram as pessoas envolvidas, onde o nome Lula se encaixa dentro desse escândalo. Pesquise, não faz mal. Assista, aproveite e assista também os depoimentos. Primeiro você vai assistir o pré, né? Ou seja, saindo todas as conversas vazadas de áudio do presidente com a ex-presidente Dilma. Veja as possíveis relações que Lula, segundo eles, tinham com os corruptos, e depois assista todos os depoimentos dados por Lula em audiência, tanto com a juíza do TRF4 quanto com o juiz Sérgio Moro à época. Faça a completude de todos esses toda essa retrospectiva, e depois volte para cá, para esses anos agora, 2022, 2023, e veja as decisões dadas pelos tribunais, as sentenças dadas pelos tribunais e a sentença dada pelo Supremo Tribunal Federal, feita pelo, no caso, relator do caso, o ministro Edson Fachin. Foi ele quem decidiu por anular as decisões dadas tanto pela primeira e pela segunda instância. Por que eu estou pedindo para você fazer isso? E leia também o inquérito completo, as mais de, acho que são 1000 páginas. É grandioso. Mas leia, né? Para tirar a conclusão. Leia, não precisa. Eu vou ler tudo de uma vez. Claro que não. Leia aos poucos. Passe um mês lendo, se você quiser. Todo dia leia um pouquinho. Leia completinho, para você não ter nenhuma dúvida, para você não ficar só escutando o senador Giral fazendo o giral dele dentro do Senado, para você não escutar Nicolas Ferreira ou Nicole Ferreira, para você não escutar Eduardo Bolsonaro e tirar as conclusões segundo o que eles estão falando. Tire você as suas próprias conclusões e veja se o que está escrito naquele inquérito, o que está documentado em vídeo em todas aquelas falas, veja o que é que mais faz sentido para você, que eu fiz. Quando você fizer isso... Não deem ouvido só ao que parlamentares bolsonaristas vociferam, né, Pedro? É muito fácil. Eita, essa palavra aí eu vou ver se eu uso um dia desse. Vociferam, podem colocarem aí no seu É muito fácil eu simplesmente receber aquilo, eu ser só o receptor, o ouvinte de tudo aquilo. É muito fácil eu escutar e reproduzir. Papagaio faz isso, dirá a gente, né? Então, faça a sua parte. E aí você vai ter certeza se foi manobra do STF, se foi conluio do Ministério Público com a Polícia Federal. Você quem vai ter certeza, tá bom?